Fala pessoal, vamos analisar os jogos de terça-feira, 13 de setembro de 2022, mas primeiro vamos conferir a lista de domingo. E na lista estava o Lei Avaí contra o Atlético Paranaense e bateu. A partida terminou 1-1. O Avaí abriu o placar aos 23 minutos do primeiro tempo, mas no início do segundo tempo a equipe do Atlético Paranaense empatou a partida. Botafogo contra o América ficou no 0-0. Também estava na lista o Lei Coritiba contra o Atlético Goianiense e não bateu. A equipe do Coritiba venceu a partida por 2-0. Abriu o placar aos 45 minutos do primeiro tempo e aos 50 marcou o segundo gol. Uma boa vitória da equipe do Coritiba na luta contra o rebaixamento. São Paulo contra o Corinthians terminou 1-1. E também estava na lista o Beck Flamengo contra o Goiás e não bateu. A partida terminou 1-1, um jogo bem polêmico. O Goiás abriu o placar aos 81 minutos e a equipe do Flamengo empatou aos 87 minutos. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Grêmio venceu o Vasco por 2-1. E pela La Liga estava na lista o Beck Athletic Bilbao contra o Elche e bateu. O Bilbao venceu a partida por 4-1. Terminou o primeiro tempo vencendo por 4-0 e no segundo tempo a equipe do Elche ainda fez o gol de honra. E para fechar a lista de domingo estava o Beck Atalanta contra o Cremonese e não bateu. A Atalanta jogando em casa com uma odd de 1,33 e empata em casa com a equipe do Cremonese. Aos 64 teve um gol que foi anulado, mas abriu o placar aos 74 minutos, 10 minutos depois, só que aos 78 sofreu o empate e a partida terminou 1-1. E a Juventus, que eu falei que quem colocasse Beck em múltipla corria o risco de quebrar, e a partida terminou empate por 2-2. A Juventus chegou a estar perdendo por 2-0, mas reagiu no segundo tempo e empatou a partida. E no final do jogo teve um gol legal escandalosamente anulado pelo VAR. Então a lista de domingo ficou aí com 2 acertos e 3 erros, uma lista bem ruim. Eu vou deixar na descrição do vídeo também o link da planilha, vocês podem estar acompanhando aí em tempo real. Vamos agora para os jogos de terça-feira. Campeonato Brasileiro da Série B, eu vou deixar fora da lista, são jogos bem complicados. Operário contra o Guarani são duas equipes que estão na zona de rebaixamento. Ponte Preta contra o Ituano são duas equipes que estão na parte de cima da tabela. No ao vivo pode ser interessante para tentar buscar o Beck. Ponte Preta vem fazendo um bom segundo turno. Nos últimos 10 jogos como mandante, venceu 6, empatou 3 e perdeu apenas 1. São 6 vitórias nos últimos 6 jogos, mas aí é um jogo mais para leitura também. Liga dos Campeões, fase de grupos, segunda rodada, Vitória Pilsen da República Tcheca contra a Inter de Milão. Vamos dar uma olhada aqui na race das equipes. A equipe do Pilsen nos últimos 5 jogos tem 4 vitórias e 1 derrota. Perdeu na estreia da Champions League para o Barcelona por 5-1. E a equipe da Inter de Milão nos últimos 5 jogos são 2 vitórias e 3 derrotas. A Inter também foi derrotada na primeira rodada, perdeu em casa para o Bayern de Munique por 2-0. Vamos ver o que tem de odds aqui para esse jogo. A equipe da Inter de Milão jogando fora de casa com uma odd média de 1,45. Deixa eu dar uma olhada aqui também nas odds de gols. O over 2,5 com uma odd de 1,62 é uma odd baixa. Eu vou colocar na lista o Beck Inter de Milão. Mas aqui eu não espero um back muito fácil não, porque a equipe do Victoria Pilsen é forte jogando em casa. Sporting contra o Tottenham. Aqui é um jogo 100% para leitura. O Tottenham jogando fora de casa tem uma odd média aí na casa de 2. Mas se o Tottenham entrar com aquela preguiça que entrou no jogo contra o Olympique Marseille, aqui é um jogo que dá para buscar o Lei Tottenham. Bayern de Munique contra o Barcelona. Deixa eu dar uma olhada aqui na lista das equipes. A equipe do Bayern de Munique nos últimos 5 jogos tem 3 empates e 2 vitórias. E a equipe do Barcelona nos últimos 5 jogos são 4 vitórias e 1 empate. Os últimos jogos entre eles, vitória do Bayern, vitória do Bayern, vitória do Bayern, vitória do Bayern e vitória do Barcelona. Vamos dar uma olhada aqui nas odds. A equipe do Bayern de Munique com uma odd média de 1,85. Aqui eu até acredito que dá para buscar esse back Bayern de Munique, mas é um jogo mais para leitura. Esse time do Bayern tem 3 empates nos últimos 5 jogos, uma coisa que a gente não estava muito habituado a ver nas últimas temporadas.
E a equipe do Barcelona é uma equipe que ainda está em fase de remontagem. Por isso eu vou deixar esse jogo fora da lista. Porto contra o Clube Bruges. Vamos dar uma olhada aqui na race das equipes. A equipe do Porto nos últimos 5 jogos venceu 3 e perdeu 2. E a equipe do Bruges nos últimos 5 jogos são 5 vitórias. Os últimos jogos entre eles, vitória do Porto, vitória do Bruges e vitória do Porto. Jogando em casa, a equipe do Porto nos últimos 5 jogos venceu 5 e a equipe do Clube Bruges nos últimos 5 jogos fora de casa são 4 vitórias e 1 derrota. Vamos dar uma olhada aqui nas odds. A equipe do Porto com uma odd média de 1,45. Jogando em casa, eu vou colocar também o Porto em back. Eu acredito que o Porto vai vencer essa partida. Bayer Leverkusen contra o Atlético de Madrid. Vamos dar uma olhada aqui na race das equipes. A equipe do Bayer Leverkusen nos últimos 5 jogos tem uma vitória, um empate e 3 derrotas. E a equipe do Atlético de Madrid nos últimos 5 jogos venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos jogos entre eles, vitória do Bayer Leverkusen, vitória do Atlético de Madrid, empate, vitória do Atlético de Madrid e vitória do Atlético de Madrid. Jogando em casa, nos últimos 5 jogos, a equipe do Bayer Leverkusen perdeu 3, empatou 1 e perdeu 1. Pela Bundesliga, são 3 derrotas como mandante. E a equipe do Atlético de Madrid, fora de casa, nos últimos 5 jogos, são 4 vitórias e 1 empate. Pela La Liga, venceu 2 e empatou 1. Vamos dar uma olhada aqui nas odds. A equipe do Bayer Leverkusen jogando em casa com uma odd média na casa de 2,72. E a equipe do Atlético de Madrid com uma odd média de 2,64. O Atlético de Madrid estreou com vitória, a equipe do Bayer Leverkusen estreou com derrota. O Bayer Leverkusen não começou bem a temporada e aqui eu vou colocar na lista o Lei Bayer Leverkusen. Liverpool contra o Ajax. O Liverpool joga em casa, mas não começou bem a temporada. Nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. E a equipe do Ajax nos últimos 5 jogos são 5 vitórias. Os últimos jogos entre eles, vitória do Liverpool, empate e vitória do Ajax. Vamos dar uma olhada aqui nas odds. A equipe do Liverpool com uma odd média de 1,55. É uma odd muito baixa, mas tem que respeitar a equipe do Liverpool por jogar em casa. É um jogo 100% para leitura. Essa equipe do Ajax também é uma equipe forte, mesmo jogando fora de casa. Olympique de Marseille contra o Eintracht Frankfurt. Vamos dar uma olhada aqui também na race das equipes. O Marseille nos últimos 5 jogos são 4 vitórias e 1 derrota. E a equipe do Frankfurt nos últimos 5 jogos venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Os últimos jogos entre eles, vitória do Frankfurt e vitória do Frankfurt. Jogando em casa, nos últimos 5 jogos, a equipe do Olympique de Marseille venceu 4 e perdeu 1. Jogando fora de casa, a equipe do Frankfurt nos últimos 5 jogos tem 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. As duas equipes estrearam na Champions League com derrota. Vamos dar uma olhada aqui nas odds. A equipe do Olympique Marseille com uma odd média de 1,95. Aqui o palpite mais seguro seria Lei Frankfurt, mas tem uma odd muito alta. Eu vou colocar na lista o back Olympique Marseille. Então a lista de terça-feira ficou aí com back Inter de Milão, back Porto, back Olympique Marseille e Lei Bayer Leverkusen. Se vocês concordam comigo, deixem aí nos comentários. Se não concordam, deixa também nos comentários. Se gostaram, deixa o like. Se não gostaram, deixa o dislike, não tem problema. E eu vou ficando por aqui.